E como está o clima entre os eleitores neste ano de campanhas em meio a uma pandemia? As pessoas estão encorajadas a exercer este dever cívico? E os políticos? Qual o nível de preparo dos candidatos a prefeituras e câmaras de vereadores em todo o país? Para saber tudo isso, vamos conversar agora com o cientista político Fábio Lacerda, que já aparece aqui para mim na tela. Fábio, obrigada por participar aqui do Link News. Cerca de 70% dos candidatos não têm ensino superior. E o mais assustador é que 15 declararam que são analfabetos. Isso vai na contramão de uma administração pública eficiente? Boa noite. Boa noite, Viviane. Boa noite a todos que nos assistem. Sem dúvida, esse é um dado alarmante, ainda que eu acho que ele tenha que ser um pouco matizado, Viviane. A gente tem que pensar, em primeiro lugar, que esses dados do TSE eles podem estar um pouco subestimados pelo fato de que muitos candidatos que já concorreram em eleições anteriores não têm necessariamente o seu cadastro atualizado, né, no Tribunal Superior Eleitoral. Então, pode ser que alguns desses candidatos que estão aí como analfabetos ou com baixa escolaridade, na verdade, já tenham, digamos, aprimorado, né, o seu nível de escolaridade. Em segundo lugar, eu acho importante a gente lembrar também que as eleições no Brasil, sobretudo para o legislativo, elas têm uma massa muito grande de candidatos, pouco competitivos, né, e que acabam tendo pouca relevância no processo eleitoral como um todo, né? Então, ainda que a escolaridade de fato seja talvez mais baixa do que a gente gostaria, né, para candidatos a cargos eletivos, se a gente pegar talvez uma amostra um pouco menor de candidatos mais competitivos, candidatos que podem aí talvez, sei lá, em eleições no caso aqui de São Paulo, candidatos que consigam, sei lá, mais do que 0,1% de votos válidos, aí a gente já deve ter uma escolaridade bem mais alta, né? Candidatura feminina. Cerca de 33,5% de mulheres estão participando dessas eleições municipais. Você acredita que ainda é um número pequeno, né? Um número tímido. Você acredita que os partidos precisam se esforçar mais? Sim, Viviane. Infelizmente, esse tema, nessas eleições, como nas anteriores, vai provavelmente deixar a desejar, né? A gente tem uma tentativa já de alguns anos do Tribunal Superior Eleitoral de tentar aumentar o número de candidaturas femininas. A gente tem visto aí este ano também o debate sobre o financiamento, né? Um debate para que haja também financiamento para candidaturas de negros, afro-brasileiros, mas provavelmente esses esforços ainda são incipientes e devem demorar um pouco para ter algum efeito maior no Brasil, né? Como você mesmo observou, de fato esse percentual ainda está bem abaixo do que seria desejável, e mesmo na América Latina a gente tem países que poderiam ser comparados aí ao Brasil, com índices de percentuais de candidaturas femininas num nível muito maior do que o brasileiro. Então, realmente precisamos melhorar bastante nesse quesito. A taxa de reeleição, Fábio, você acredita que vai ser maior, já que muitos prefeitos aproveitaram a pandemia para ganhar aí um protagonismo? Olha, essa é uma pergunta difícil, Viviane. O momento que a gente vive é muito atípico, né? Então é difícil fazer um prognóstico preciso. É interessante a gente lembrar que, ao contrário de outros cargos, né, como presidente, no caso dos prefeitos, o fato de ser incumbente não necessariamente garante uma vantagem eleitoral, né, para o indivíduo. Então, há algumas pesquisas de cientistas políticos mostrando que a incumbência, né, o fato do prefeito estar atualmente disputando a reeleição, não torna necessariamente a sua reeleição mais provável do que a de outros competidores, né? Agora, tudo isso fica muito difícil de ser analisado ou previsto com uma pandemia, que é um fenômeno aí bastante, singular, né? E que o voto seja consciente. Tá certo, Fábio. Obrigada pela entrevista e até uma próxima.